Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui. Let's begin. DevSecOps, o seu podcast de segurança em tecnologia. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast. Eu sou o Cássio Batista Pereira. Eu sou o Ben-Hur. Acho que é a primeira vez que eu falo meu nome completo, Batista Eu Pereira. também achei estranho. Tava fazendo outra coisa aqui, ficou na cabeça. Mas enfim, sou eu mesmo Cássio, só pus o Batista no meio. Pessoal, antes de falar do tema de hoje, um tema que eu gosto muito, na verdade, até expor pro Ben-Hur aqui uma ideia offline que eu tava tendo com outros colegas aqui, que são os caras de resposta a incidentes. E vocês vão entender um pouquinho por que se conecta com o tema de hoje. Os caras de resposta a incidentes, trabalharam no time da IBM, por exemplo, de X-Force Global, os caras são muito foda. Inclusive, já estiveram aqui no DevSecOps Podcast com a gente. A produção não tá aqui hoje para puxar quais os episódios, mas é o senhor Jefferson Macedo, que é o nosso parceiro aqui da Purple Bird, e o Wesley Santiago, que também participou com a gente aqui já lá na temporada 2, 3, por aí. Enfim, os caras são de resposta a incidentes, e a gente sempre brincava que antes do cara fazer uma resposta a incidente de fato, ele tem que fazer um forense interno. Tipo, uma investigação de quem é aquela aplicação, onde está o log, quem é o dono, onde é o usuário, onde está hospedado, o que essa aplicação faz, para que ela existe. Só aí já foi 8 horas brincando, né, de um dia perdido para entender o que aquela caceta tá fazendo ali, e o hacker lá comendo solto, né, o incidente comendo solto, antes do cara começar de fato a fazer alguma coisa. Por isso, essa ideia offline que eu tive com esses dois seres, né, mencionados aqui, os dois indivíduos, amigos aí de longa data, de escrever um livro sobre isso. Um livro sobre log modeling para AppSec e resposta a incidentes. Algo que conecte os dois mundos, porque eles estão muito, ao mesmo tempo que conectados, eles estão muito distantes, né? O desenvolvimento está lá atrás e o incidente ele está num futuro que pode nem existir, né? Mas normalmente a gente sabe que existe, por isso que estamos aqui, por isso que o trabalho é infinito, porque incidentes acontecem, né? Então eu escrevi um livro de como que seria modelar um log, literalmente para facilitar a vida de resposta a incidentes, ou não resposta a incidentes, mas como SOC, monitoramento, enfim, toda essa galera, o próprio Dev, né, o AppSec, enfim, como é que tornar um log mais rico, mais acessível, mais legível, enfim, isso que vamos falar hoje, eu e o jovem Ben-Hur. Antes disso, não se esqueçam que o DevSecOps Podcast tem um suporte da Nova 8, que é a distribuidora da Checkmarx da Snyk no Brasil, Purple Bird Security, que vai cuidar de você durante e depois de um incidente, a Conviso, que é especializada em segurança de aplicações. Ela ajuda empresas que lidam com dados sensíveis, como fintechs, bancos, healthtechs e plataformas digitais, a fortalecer toda a gestão de segurança de software, desde o desenvolvimento até a produção. A Gold Security, que tem serviços especializados em segurança de aplicações, e a Digital Oak, que tem um portfólio completo de soluções de AppSec para você, desde treinamento, né, que eu treinar meu time AppSec. Vai lá, fala com a Digital Oak que eles têm uma solução para isso. Ah, mas eu quero monitorar a aplicação em produção. Os caras têm uma solução para isso, né? Uma revenda aí muito forte no Brasil também. Bom, Ben-Hur, e aí? Log, o que tem que ter no log? Começar logo, o que tem que ter no log? Cara... Vamos lá, né? Antes de chegar no que tem no log, tem que... tem uma coisa Tem que ter todo log. mundo acaba... Dá pra desligar o log à noite? Liga o para log. que... Desliga o log de noite pra não economizar pra não encher servidor, os né? buckets, né? Tem uma coisa que o pessoal costuma pensar em log e acaba olhando assim, ó. Cara, eu tenho que logar as coisas. Logar as coisas é a ação necessária para se resolver algo. E enquanto não se discutir o que resolve, o que você quer resolver e por que você quer resolver, tomar a decisão de salvar o log é criar muito lixo num bucket. Vou dar um exemplo, tá? Falando que seja AppSec, né? Pegar o caso principal, né? Transações financeiras, Pix aqui no Brasil ou coisa assim, né? Quando você vai logar uma transação financeira, por que você quer realizar o log? Por que o log é importante? Aí vamos lá, porque eu quero saber quem, quando e onde foi feita uma transação. Ok. Você já não existe já um registro no banco de dados que informa isso? Ah, existe, mas o registro do banco de dados ele pode mudar. Peraí. Mas um log e uma transação financeira já existe no banco de dados, ele pode mudar?
Não, então o primeiro teu desenho já tá errado. Teu log no banco de dados já não é um log. Porque uma das questões que a gente fala do log é a imutabilidade. Ele tem que ser algo que quando eu pegar, eu vou dizer, cara, ninguém mexeu nisso aqui. Isso aqui, ele passou pelo tempo, ele é um registro no tempo. Se eu tenho uma mudança posterior, é um novo log de mudança. Então perceba que eu começo com um erro no design, né? Eu estou salvando um registro no banco que ele tem o objetivo de ser um histórico, mas no final as pessoas podem mudar. Então ele tem uma fragilidade com relação ao histórico, né? Agora, quando eu tenho, por exemplo, quem fez um login, tá? Que aí já é um caso mais comum, né? Normalmente eu não salvo no banco, ou se algum dependendo da instituição financeira, eu salvo num tipo de banco, porque todo mundo acha que log é salvar um registro no arquivo de texto. Não necessariamente, né? Um log não é um registro no arquivo de texto. Ele pode ter um banco de dados, ele pode ter uma série de coisas. Mas quando uma pessoa faz um login, por exemplo, o que você está preocupado com o login? Cara, eu quero saber quando que ela logou. Tá, beleza. Por quê? Porque se alguém roubar a conta dela e a gente for ter que fazer uma análise, eu quero saber quando que ela logou pela última vez, quando que ela alterou a senha dela pela última vez. Beleza, ok. Aí já começou a tomar um pouco de forma, né? Uhum. Mas tu me falou que está preocupado que roubaram a conta dela. Como que tu identifica? Quais são os sinais que te identificam Porque, que a conta foi roubada? porque alguém roubou e vai fazer o que com a conta? Logar. Então, o teu log vai estar dizendo, olha, você logou. Na última vez foi tal data. Na Isso aí. prática, esse log não tá te dizendo nada ainda. Ele tá só... Nada. Tá flodando, na verdade, né? Não. Mas eu vou olhar, porque se o IP for diferente, beleza, se o cara trocar do Wi-Fi pra 4G, fudeu tudo, entendeu? O cara tem uma VPN. Pronto. O próprio usuário Isso pode aí, fazer acabou. isso, né? Acabou. A própria rede de internet dele pode ter trocado o IP dele ali, entende? Então, assim, ok, não é um IP, mas a questão é, a gente podia passar horas falando isso, porque só de segurança de login é um MBA. Planeta, né? um planeta. Mas a questão é, em vez de eu falar, cara, preciso logar isso, olha só, o meu objetivo eu quero detectar que alguém roubou uma conta de usuário. Isso é uma modelagem de um tipo de ameaça no sistema de autenticação. Correto? Então, eu tenho o caso que eu quero monitorar. Do caso que eu quero monitorar, eu identifico as informações que eu preciso que me levem à identificação daquele caso. Depois disso, que eu penso em quais dados e onde eu vou colocar o log. Respondendo, né? O que tem que ter no log. Então, eu sempre, em linhas gerais, sempre que eu dou palestra, sempre que alguém me pergunta sobre isso, eu falo, cara, o mínimo que você tem que ter no log, mínimo, né? Acho que qualquer registro de log, salvo exceções, tem lá o que a gente chama do 5W, né? O where, when, what e tal. Isso é meio que óbvio, tá ligado? Mas você vai cair em cenários que você nem precisa do log. Como você falou agora, cara, eu quero saber quando foi a última vez que o cara logou. Porque eu quero identificar. A pergunta é, né? Que eu quero saber que quando a conta dele foi roubada. O log de login com sucesso ou falha, por si só, não diz isso. Pode ser o próprio usuário, né? Vamos trocar analogia. Vamos fazer uma analogia. Você ligou no banco e falou, banco, roubaram dinheiro da minha conta. Aí o banco, qual foi a última vez que você fez a transação? Aí você vai falar, cara, foi ontem. Aí o banco fala, tô vendo aqui no histórico que o seu cartão, com a sua senha, foi utilizado no caixa eletrônico há 10 minutos atrás. Pro banco, foi você que fez aquilo. A menos que, de fato, você anotou sua senha no post-it, colou atrás do cartão, aí perdeu o cartão, alguém foi lá e sacou o dinheiro. Entende? E partindo do princípio também que foi só o cartão e a senha, né? Não tem uma biometria, não tem um código no celular, né? Um pouquinho ali mais de... Não tem ali o Impossible Travel, de segurança, né? Exato. Então, assim, o log por si só ele não diz muita coisa. Talvez a história você precise entender por trás, com contexto, para você de fato ter ali uma resposta. Que nem você falou. Eu quero saber se a conta do cara foi roubada. Se você parar pra pensar, bom, deixa eu olhar os últimos 3 meses desse usuário, eu sei que ele loga uma vez por dia, mas ontem teve 50 tentativas de login, pera,
Então, é o mesmo log, a mesma informação, mas o histórico e o comportamento mudou. O behavior. O behavior. Então, isso me dá um indicativo. Então, veja, os 3 meses, eu preciso dos 3 meses de log para entender daquele usuário que ele loga uma vez por dia. Mas ontem, não a data específica, ele logou assim, tentou logar 50 vezes, deu erro, deu sucesso, tanto faz. Mas mudou o comportamento dele. Você até pode ter uma variação. Pô, o cara loga uma vez por dia. E alguns dias ele loga 2, 3, 5. Mas foi o máximo. 10, cara, tá fora do padrão desse cara aqui. Né? Eu quando mudei pra cá, que eu um bom tempo eu morei aqui e ainda continuo usando meu cartão de crédito do Brasil. Cara, praticamente quase toda compra era bloqueada, aí eu tinha que liberar no WhatsApp, eu às vezes ligava, às vezes bloqueava o cartão, porque mudou completamente meu IP, né, vamos dizer assim, a compra na Polônia, o cara fazia a compra no Brasil, virou na Polônia. Aí às vezes eu ainda comprava coisa no site do Brasil. Então eu fiz uma compra no mesmo instante na Polônia e outra compra no mesmo instante no Brasil. Cara, uma coisa tá errada, né? Aí comecei a usar o cartão mais virtual, aquela coisa toda, enfim, o banco, no fim das contas, ele entendeu que eu tinha mudado, habilitei lá o histórico de viagem, modo viagem, tal, pra parar de ficar bloqueando, porque literalmente era eu que tava fazendo as compras e tal. Mas, veja, o registro do log em si só, ele conta algo. Mas o registro único, por si só, esse algo talvez não faça sentido. Você precisa, talvez, de histórico, que vai te dar contexto, que vai te dar, talvez, o X da questão aqui, para alguns cenários, é o comportamento. É diferente, e aí trazer de volta a bola para você, Benhor, é diferente de um log de auditoria. Você não precisa de comportamento, você precisa auditar. Quem fez o login a última vez? Ponto. Tá ali, um registro vai te falar. O login a última vez foi feito por esse usuário. Ponto. X. Você não precisa de histórico, não precisa de, né? É isso. Essa é a pergunta, essa é a resposta. Talvez essa auditoria vai falar, não, pera, preciso de histórico, preciso entender o comportamento. Aí sim. Mas num nível bem cold mesmo, bem frio, é a foto daquele instante. Inclusive, eu tenho um slide em algum lugar aí, tá público em algum lugar, que eu falo sobre a definição do log. E o texto é mais ou menos assim, o log ele serve para você restaurar um sistema ao seu estado original, ou, eu não lembro o verbo correto, mas mapear um evento no passado. Né? Entender o que aconteceu no passado. Por isso que aí você trouxe muito bem a história da imutabilidade. Se eu consigo alterar o log, cagou com todo o conceito do negócio. Esquece, o log já não é válido, né? Então ele tem que ser imutável, aquela coisa toda. E aí traga a bola de volta para você. Num cenário de auditoria, o registro frio resolve? Ou ele é suficiente? Como é que você enxerga isso aí? Bom ponto, tá? Quando o pessoal fala de auditoria, tem uma coisa que a gente tem na modelagem de ameaças, que todo mundo acha que a gente só salva log contra os hackerzão da vida, né? Tem uma parte lá que é não repudiation, tá? Porque um fraudador, ele também pode se beneficiar da falta disso. Por exemplo, eu posso fazer uma transferência para um terceiro, para uma outra pessoa, na qual essa pessoa também é um fraudador amigo meu. Eu transfiro para ele transfere para uma outra pessoa, e aí já saca, famoso laranja. Isso aí, some o dinheiro e eu vou lá e digo que eu não fiz a transferência. Então perceba que, na verdade, fui sim eu que fiz. Mal intencionado. Mas eu digo pro banco que não fez, que eu não fiz. Então o banco, ele também precisa ter a capacidade de identificar que essa pessoa de fato fez a transferência. Foi ela mesma e não foi um criminoso. E isso ajuda nas duas formas. Primeiro, quando for um criminoso, você consegue identificar que realmente foi uma ação fraudulenta, que alguém roubou a conta de alguém transferiu o dinheiro de alguém. E quando é um fraudador, você detecta ambos os pontos. Né? Então, assim, quando a gente fala de log, né, o ponto principal, volto para aquela discussão inicial. O ponto principal é por que a gente precisa do log X, né? E quando a gente fala de precisar do log X, é uma composição de informações. E aí depende muito da empresa, né? Mas uma boa prática é, quando eu quero botar uma análise de logs, uma análise de informação, né? Onde eu vou usar machine learning para aquilo, onde eu vou treinar, por exemplo, algum modelo de inteligência artificial
para aquele tipo de ação em si ou algo específico, porque muitas vezes agora tá tendo um outro tipo, é meio caro de fazer isso, mas tá tendo uma experimentação, né, de eu pegar todos os logs de um certo usuário, gerar um RAG com isso, e a partir dali o sistema consegue utilizar esse RAG como parte da busca de informações daquele cliente. Só pra não Tá. ficar muito no ar, o que é um... Explica pra galera o que é um RAG. RAG, tá? Vamos lá. Quando você vai... Vou te dar um exemplo. Você está utilizando uma inteligência artificial lá do OpenAI ou whatever, tá? Quem não estiver usando AI ainda, levante a mão. Levante a mão e abaixa a cabeça, abaixa a peça cabeça. desculpa, vá lá usar, tá? Então, assim, como é que funciona? Imagina que você vai pegar toda a informação da sua empresa para fazer um chatbot, tá? O que é o mais comum, um dos cenários melhor utilizado, né? Por exemplo, tem uma empresa que tem um produto, tem uma documentação extensa, tudo, e aí você vai montar uma IA para os seus funcionários ou para os seus clientes do suporte, por exemplo, só poderem perguntar em linguagem natural: olha, como que eu faço configuração tal no produto? E aí a IA vai te responder. Beleza. Só que acontece, se você pegar todo o seu site ou todos os PDFs e você ficar mandando esses PDFs lá para o Gemini ou lá para Anthropic, ou não sei o quê, você vai gastar um caminhão de dinheiro. Porque lembrando que todo processamento de IA, ele é como gasolina. Tudo que você envia para ele processar, ele te cobra. E tudo que ele te responde, ele te cobra. Isso sem falar em Então, tu tráfego, paga no tempo, input. rede. Vai longe isso. Exato. Então, qual que é o detalhe? Mas assim, ó, talvez tu queira fazer uma pergunta na tua base de conhecimento, porque a resposta é desse tamanho. Tá? É um setorzinho lá. Olha, eu quero saber qual que é as configurações para eu botar um MFA na minha conta. Vou dar um exemplo. Cara, de toda a documentação do teu produto, isso é 0,01% de toda a documentação do teu produto. Faz sentido? Faz sentido. Uhum. Só que você não sabe onde é que tá. O que você vai ter que fazer para ela? Vai ter que pegar todo o conhecimento da sua empresa e enviar para a IA processar. Tu vai gastar $1.000 por consulta. Entendeu? Então, assim, tu não quer fazer isso. O que tu quer fazer? Não, então vamos fazer mais inteligente. Vamos pegar todo esse conhecimento que a gente tem internamente. Todo. Vamos montar esse conhecimento dentro de uma base vetorial. Vamos treinar a base vetorial e vamos salvar essa base vetorial num cantinho local aqui. Beleza? Agora, quando eu fizer a pergunta, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a pergunta e essa pergunta ela vai primeiro bater na base vetorial. Que é como se fosse Nossa, o bom e interna. velho índice, né? É isso aí. E aí, esse índice vai trazer os chunks dos arquivos que mais tem a ver com aquela pergunta. E aí, em vez de eu retornar 50 GB de informação, eu vou retornar 500K de informação. Porque eu já fiz a pesquisa nessa base pré-treinada para retornar isso aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 500K de informação e esses 500K eu vou pedir para a IA formatar bonitinho essas informações para mim. Isso é o RAG. E isso é uma das estratégias de RAG, Uhum. tá? Retrieval Augmented Generation. Retrieval, que eu vou na minha base de dados vetorial, extraio pedaços dessa informação, né? Augmented Generation, aí onde eu pego essa informação e eu uso uma IA externa, daí o Gemini, papapá e tal, para mastigar isso e aparecer bonitinho para você trocar o seu MFA, você deveria fazer isso, entendeu? Então, se eu olhar numa massa de dados grande, dependendo de como eu quero navegar, por exemplo, às vezes eu tenho um agente que está analisando esse tipo de coisa. O que eu faço? Eu pego os logs daquele usuário, faço gero um índice para ele, entendeu? É uma forma que eu consigo botar um agente já para pesquisar por padrões, por exemplo, tá? Tá em experimentação, muitas coisas assim. Ainda não é amplamente dividido, porque ainda tem custos, tempo de resposta, tudo para responder. Aí isso ainda tem bastante coisa. Então, assim, quando eu falo logs frios ou logs quentes, né? Será que ajudam? Tudo vai depender do que você tem mapeado dentro de logs frios
e tudo que você tem mapeado dentro de logs quentes. Quando a gente fala logs frios, né, é tudo aquilo que eu já armazenei, né, caso eu estiver errado na intenção, tudo aquilo que já está armazenado, e logs quentes é tudo aquilo que está em vivo, muitas vezes na minha base de dados, ali, o que eu estou trabalhando no dia a dia, né. O ideal é que, se eu quiser saber de histórico, eu aponte para um lugar e consiga saber o que aconteceu com aquilo lá. Porque outro problema que a gente tem é gestão de logs. Vamos fazer uma pausa nesse contexto. A gente vai chegar nessa parte da gestão, mas eu queria tocar nesse ponto também, né? Porque, por exemplo, você vai ter cenários, num caso de resposta a incidentes, por exemplo. Cara, temos um problema aqui. Invadiram a rede, beleza? É um problema esse. Invadiram a rede, tá tendo movimentação lateral, desligaram máquina, sei lá. Tá tendo um problema. Qual foi o vetor de ataque, a resposta a incidentes? Qual foi o vetor? Qual é a porta? Qual é a brecha aberta? Né? Aí você vai... 90% dos casos vai chegar numa aplicação, os outros 10% alguém pega um pendrive na porta da esquina e enfiou na máquina, né? Mas vamos lá. Então, quando o cara chega na aplicação para fazer essa investigação, ele vai descobrir... Eu já vi os dois cenários, o terceiro raramente. Então, eu vi dois cenários. O cara não tem log nenhum. Então, cara, fudeu. Qual foi o request de onde veio ele? Cara, mal tem alguma coisa. Cenário 1. Você tem o cenário 2, onde o cara loga tudo. Então tem o payload de tudo, um negócio absurdo, tudo num lugar só, que todo mundo tem acesso. Então o log já não é imutável, qualquer um pode ir lá apagar o arquivo. O próprio hacker sei lá, o vetor de ataque foi um injection da vida. Cara, o próprio injection ele manipula a própria base do próprio log, né? Enfim. Então o log que tá lá já é um log fraudado, vamos dizer assim. Que inclusive é uma das técnicas que os hackers usam, né? Log forgery, né? De forjar os logs. Porque é muito mais fácil você forjar os logs do que apagar tudo. Eu gosto do apagar tudo. Né? O bom e velho. Apaga tudo, foda-se, não tem log. Mas você faz um ataque e deixa os caras de cabelo. Ele gera um monte de lixo antes de gerar o log geral. Ou deixar o cara de cabelo em pé. Cara, floda o log, bota um monte de request fake lá, deixa os caras investigando lá horas e horas um negócio que não tem nada a ver, né? Pra você mascarar os seus rastros e tal, enfim. Também é uma boa alternativa. Mas o cenário onde você fala, cara, eu sei que o request chegou aqui, né? Bateu no meu Cloudfront da vida, bateu no meu CDN, passou pelo meu WAF, chegou no meu web server, na minha Lambda, no meu API Gateway, chegou no meu back-end, passou por esse serviço, por aquele serviço, chegou no meu banco de dados. Esse rastro todo, na parte front ele até tem muito bem, né? Quando você usa lá um Cloudflare da vida, um provedor AWS, Azure, algumas coisinhas você seta lá automático, você tem muito estruturado lá o seu CDN, ou seu front door, vamos chamar assim, o seu gateway e o seu back-end. Tá dentro de casa, acabou, esquece. Não tem, no máximo você vai ter um audit padrão do banco de dados. Tá ligado? Aí você tem um load balancer. E log de erro para troubleshoot da aplicação, cara, é isso aí. Então, assim, aí o cara, o que eu digo é isso, o cara logou tudo. Então, um troubleshoot absurdo, tem informação pra caralho lá, e não tem coisa útil. Não tem lá, get, URL e tal. Só que aí, veja só, nesse rastro, nessa arquitetura toda, o log lá do banco, quem fez o request no banco? Ah, o servidor tal. Quem fez o request do servidor tal? O servidor X. Quem fez o request do servidor X? O API Gateway. Você perde o próprio client IP, por exemplo, que veio lá habilitar lá o X-Forwarded4, por exemplo. Já era, já matou toda a rastreabilidade. Então, se o cara tá dentro da sua rede, ele chegou e tá dentro da sua rede, acabou. Você já não consegue fazer mais nada, né? Você não consegue rastrear de fato aquilo. Então, por isso que eu tinha falado do 5W, você trouxe muito bem essa história do IA, né? Que você poderia, por exemplo, consolidar todos esses logs e ter uma inteligência em cima disso, para te responder um pouco mais, né? Mais preciso, vamos dizer assim. Mas talvez o meu próximo tópico agora seria isso. O terceiro cenário que eu vi raramente, que eu não comentei, né? É onde o log está estruturado. Eu tenho um log no meu, né? O rastreabilidade, as informações que eu preciso de fato. Você pode até ter mais informações. O importante é que o mínimo esteja lá, né? Então você sabe quem fez o quê, quando, onde, por quê. Né? Simples assim. Mas dificilmente eu vi isso, cara. Então, a próxima pergunta aí, tocando no que você tinha falado de gestão de logs, como é, a gente passou já uma boa introdução pra galera, mas como é então que eu faço isso? Eu preciso responder, eu preciso saber por que eu quero ter esse log, quais são as perguntas, o que eu tô querendo responder. Eu preciso de um log, por exemplo, uma transação financeira, eu preciso guardar isso aqui por 5 anos. Então, eu tenho que ter um log frio, eu vou ter que baixar isso, jogar numa fita de backup, boa e velha fita de backup, eu subir na cloud, guardar isso por 5 anos a frio. Frio quer dizer, não tem um sistema conectado, você vai lá e faz um select e puxa. Não, você vai ter que ir lá, restaurar aquilo, subir em algum servidor, numa máquina, ler aquilo, buscar os dados, indexar, aquela coisa toda.
E o quente, não, ele tá ali disponível, né? Eu sempre vi o padrão do 30 dias quente, mais que isso vira frio. Não sei se isso é uma regra, não sei se tem isso em alguma ISO da vida, mas é o que eu vejo meio que standard, assim, né? Na Dependendo CVC, do por tamanho da exemplo. aplicação, inclusive tem 3 níveis, né? Eu tenho hot uma semana, warm em 30 dias e Boa. a partir disso aí é cold também. Na CVC, onde eu implementei praticamente o sistema de C inteiro lá na época, hoje deve ter evoluído muito mais, mas eu implementei tudo usando Elasticsearch. A gente tinha isso, cara, eu tinha 3 Que aí eu dias. acho que daí é o melhor, viu? Eu tinha 3 dias direto na máquina, direto no meu Elastic. Mentira, 3 dias eu ficava nas máquinas ou nos bancos, enfim, o próprio log, o próprio arquivo ali nativo. No meu Elasticsearch tinha esses dias, obviamente, os 30, né? Então, D-30. E eu tinha frio, que era um backup do meu Elastic, aí até 4, 5 anos, 3 anos, alguma coisa assim. Então, e funcionou muito bem. Até a gente descobriu, por exemplo, uma época que a gente teve um problema há mais de 30 dias. Aí, quando a gente precisou restaurar o frio, não estava funcionando. Enfim, mas depois já reajustamos e tal. Esse problema ficou pra lá. Mas não tinha nada. Assim, era zero. Aí, cara, eu não tinha experiência nenhuma. Comecei a montar o negócio e tal. Enfim, depois funcionou. Aí, essa gestão de log, né? Como que eu defino isso? Quanto tempo eu tenho que esperar? Qual é o período? Por que eu preciso de tal informação? Por que eu preciso do IP? Por que eu posso ou não gravar tal informação? Porque tem LGPD, você tem dados sensíveis, você tem uma série de questões que vão entrar ali. E aí, um toque DevSecOps, né? Como é que eu gerencio tecnicamente o log? Tá, eu tô gerando um arquivo texto no bucket não sei de onde. Quem pode acessar aquilo? Quem pode acessar? Na verdade, ninguém pode acessar com escrita, né? Só a aplicação. Com leitura, quem que pode acessar? De repente, qual nível pode acessar? Você pode acessar os logs de erro, mas você não pode acessar os logs de warning, ou de information, ou de debug, sei lá. Como é que seria esse projeto, Bayor? Conta aí pra nós. Perfeito. Temos muitas partes aqui envolvendo, né? Mas vou falando especificamente do log, tá? O que o Benhur gosta? Que eu gosto. Quando eu tô gerando um log numa aplicação, quando é aplicação, lembrando que sempre que eu mapeei o log, eu mapeei o cenário que eu quero mapear, ou de antifraude, ou de erro, ou de troubleshoot, enfim. Porque log não é só de segurança, né? Eu tenho log, eu preciso identificar anomalias. Eu preciso manter o funcionamento do meu sistema. Então eu tenho. E anomalia pode ser uma fraude, pode ser um evento de segurança, pode ser uma série de coisas, tá? Pode ser de fato um comportamento indevido e whatever. A questão é, se eu definir o porquê que eu preciso do X-log, eu tenho que também definir como que esse log vai ser importante para mim quando eu buscá-lo, né? Por exemplo, cara, eu quero ver. O cara me disse que não fez a transação dele, então eu quero ver o histórico de transação. Se eu não conseguir completar esse ciclo de vida do log, ele também não serve para nada. Porque eu posso ter gerado um log muito bom em termos de informações, mas quando eu quiser, por exemplo, imagina o seguinte, eu estou salvando 1 milhão de logs, de dados de informação de log sobre transações financeiras, sobre login de uma pessoa. Só que quando eu for buscar essa informação, eu consigo buscar ou montar uma query que me diga indícios de uma anomalia no login? Porque não significa que você salvou bons dados, que esses dados servem para você fazer a consulta para atingir seu objetivo final. Né? Vou te dar um exemplo. Cara, eu quero buscar um exemplo, vou usar o exemplo do IP, depois a gente expande. Digamos que um dos indicadores para saber se um login foi fraudado, um dos indicadores é o user agent e o IP. Então, no mínimo que eu tenho que fazer, imagina que eu tenho 5 milhões de logs de login, de autenticação numa base de dados. Eu não posso ficar olhando um por um. Eu tenho que montar uma query que, olha, eu quero saber o login das pessoas aonde o user agent e o IP mudaram num período inferior a tanto. Ponto. Perceba que se você não estruturar essa query e o sistema que você estiver utilizando para salvar o log não te permitir realizar esse tipo de consulta, seja por você, seja por um CIEM, seja por whatever, o seu dado continua não sendo bom, mesmo ele estando bem enriquecido, tá? Porque ele não é queryável. Tá? Então, quando eu falo de log de aplicação... Queryável. Nós brasileiros adoramos isso, né? Queryável, essa foi.
Ele não é queryável. Então, assim, eu gosto muito do log no Elasticsearch. Ou qualquer outra dessas bases que tenham boas Splunk, para fazer. Elastic, põe o nome que quiser aí, né? Tanto faz. Isso aí, tá? Então, assim, eu gosto desses casos que me permitem estruturar logs de uma forma bacana e que eu consiga fazer buscas um pouco mais avançadas com eles depois. Só que, óbvio, que não dá. Então, primeiro ponto, né? Eu saio da minha aplicação e a minha aplicação ela tem um perfil pro log que é escrita. Ela só pode escrever logs. Ela é uma via. Minha aplicação só envia o log. E vale até um parênteses nisso aí. Eu diria que entra quase que um projeto de. Como é que eu posso chamar isso? Log Firewall. Tá ligado? Porque imagina que o cara conseguiu. É um parênteses, tá? Não precisamos ir nisso, não. Mas imagina, o cara conseguiu descobrir uma vulnerabilidade na aplicação e ele vai flodar o teu log. Então você tem que ter um controle e falar, cara, a aplicação ela gera 1, 2, 3 requests por minuto, sei lá. Entre aspas, tá? É muito mais. De log. Agora ela tá gerando 5.000? Peraí. Calma, que isso aí é o depois. Mas cara, é excelente ponto, cara. Excelente ponto. Porque depois a gente tem que ter o que a gente considera de anomalias, né? Uhum. Porque a anomalia, eu não vou ter que esperar eu ter um problema para daí alguém me chamar para investigar esse problema. Eu também tenho que ter proatividade em cima dos logs, que é outro tópico que a gente pode falar. Porque, tá? o log, ele se torna muito crítico nisso tudo. Ele é praticamente a sua fonte de verdade, cara. Então, se ele está comprometido, acabou. Assim, Isso aí. acabou. É igual você vai no médico fazer exame. Aí a máquina fazer um raio-x. Aí você senta lá que tá com a perna quebrada. Você senta lá e o cara fala, então, a máquina de raio-x, ela não tá batendo foto muito bem. Mas vamos fazer. Peraí, o princípio do negócio é fazer a foto da perna, cara, do osso, né? Eu quero ver se tá quebrado ou não. Não, mas deixa pra lá, tá doendo. As decisões que tu constrói em cima disso, né? Caralho, velho. E aí, tipo, então assim, aquela aplicação, ela tem uma série de permissões, que ela só pode escrever logs em um índice X, ou X índices, tá? E aí o log sai da aplicação só para ir pro banco. Nada mais. Ela não consegue fazer leitura, ela não consegue deletar, não consegue. Não, ela só consegue gerar os logs. Eu diria que ela nem sabe pra onde ela tá mandando. Ela mandaria pra uma fila da vida e, né? Tipo assim. E né? é isso aí. Vai pra fila do log e já era, tá? Até essa questão da fila, ela é bem, bem, bem interessante, porque muitas vezes tu consegue controlar muitas coisas, colocar muitos sensores na própria fila. Né? Uhum. Definir throughput máximo e tal, também pode ajudar, porque assim, nada impede de um cara ter um problema na aplicação, não só de um ataque, mas de um mau desenho da aplicação e gerar uns logs absurdos. Então assim, saiu dali, foi para um log, e ainda que entra a parte do hot que a gente tá falando, né? Eu consigo outro perfil de pessoa, o auditor, digamos assim, ou o perfil de uma aplicação. Uhum. Lembrando, deletar logs e modificar logs nunca, ninguém, jamais. São características ultramente críticas. Ultra críticas. É mais tá? crítico do que a própria deleção de qualquer outro dado, assim. Porque, cara, é muito engraçado isso. É muito louco isso, cara. Então, tipo assim, uma aplicação que, cara, eu vou. Agora que essa aplicação vai me gerar um dashboard dos requests, não sei o quê, o que vai fazer? Enfim, whatever. Você tem o dado em hot ali naquele banco. Aquele banco, esse dado em hot, ele serve para que você possa colocar mecanismos, tanto de pesquisa quanto de auditoria contínua, etc., para que eles tenham acesso a essa base de dados e possam ler essas informações em tempo real. Só que ninguém quer, só que esse dado ele tem que voltar rápido. Essa query tem que ser muito rápida para identificar uma anomalia rápida. E ninguém quer ficar queryando um log que tem gigabytes de informação, terabytes de informação. Então, em um determinado momento, 2 dias, 7 dias, 30 dias, você define, mas não pode ser muito, você precisa aliviar o peso da base de dados de log. Porque senão ela vai ficar inviável. Né? E aí o que você vai fazer? Você vai tirar um snapshot desse cara e você vai levar para um... Aí depende do tamanho da empresa, cidade e tal. Para uma parte warm. O que é o warm? O warm é, se eu precisar dos dados dos últimos 30 ou 60 dias,
eu consigo, com um botão, trazer isso de volta. A base morna, Rápido. né? Que o pessoal falou morna, né? Isso aí. Eu consigo trazer isso rápido Uhum. para fazer uma investigação rápida nos últimos 30 dias, por exemplo. Tá? Quando eu fiz isso na CVC, só um parênteses aí também, Bruno, quando eu fiz lá na CVC, eu lembro que eu criei índice diário, então eu tinha no meu Elasticsearch lá, eu tinha um índice, era como se fosse um banco de dados para cada dia, porque você precisava pagar de um dia, o restante do dia, eu ia só naquele índice especificamente, então eu tinha um índice de 30 dias e o backup dos para trás, né? 30 para trás gerava backup, mas eu tinha quente ali os 30 dias e mais os 3 que ficavam no próprio servidor, porque por exemplo, o cara fez um request na Lambda. Então, a Lambda gerava um log lá no CloudWatch. Lá no CloudWatch, se eu quero ir lá direto e investigar alguma coisa muito simples, muito rápida, eu tenho D-3. D-4 eu já não tenho, aí eu tenho que ir lá no Elastic. Entendeu? Então, ainda que no Elastic eu tenho o dia atual e né, os 3. Então, essa estratégia de gerar um banco, um índice, uma tabela, sei lá, por dia ou por hora, vai depender. Quer um outro exemplo mais crítico? Eu trabalhei, cara, meu primeiro estágio como programação, eu trabalhei em uma empresa chamada Thomas Gregg, em São Bernardo, São Paulo. A Thomas Gregg que faz, literalmente físico, a carteira de motorista, o RG. Eles imprimem, né, cartão de crédito. Então, assim, cara, pra você entrar num departamento tinha senha na porta. É um negócio absurdo. E eu lembro que uma vez, sei lá quem, cagou uma base lá, o famoso delete sem where. Alguém que eu não vou falar o nome, que é host de um podcast de AppSec aí. E aí, eu falei, mano, caguei um negócio aqui, me ajuda, socorro, fudeu. Detalhe, era uma base de homolog, não era produção. Obviamente não tinha acesso à produção, né? Cara, tinha um backup de cada minuto tinha um backup, um snapshot de homolog. Imagina a produção, né? Então foi lá no DBA, cara, restaurou o backup, tá, não perdeu nada. Mas o resumo era esse. Então, tipo assim, nesse nível, né, de criticidade, tinha um backup, um mirroring, na verdade era mirroring, né, que fazia lá, quente, literalmente tinha 2, 3 replicações locais, não era nem cloud nem nada, era local, servidores mesmo, e aí conseguia restaurar, tal, então um nível, né, tipo assim, na CVC não fazia sentido ter algo assim, enquanto que nesse contexto aí, cara, a carteira de motorista, documento oficial, governo, essas coisas, eu precisava de uma criticidade um pouco maior, né. Perfeito. A criticidade, ele muda um pouco os controles, que é caro, né? Não é barato Cara, fazer log é uma muito estratégia caro, cara. dessa, né? Log é caro. Não é barato. E aí, depois do Warming, tu vai pra um code da vida, né? Bota no iceberg lá e abraço daí. Só que qual que é o detalhe? Então, assim, tem que garantir muito que as aplicações possam fazer escritura, somente escritura, e que os sistemas necessários ou as pessoas que vão consultar só consigam fazer a consulta. E que a modificação ou deleção de algo só possa acontecer por alta casta Com 15 aprovações, da gestão. Né? Uhum. Exatamente. Então, e treinar com frequência a tua rotina de backup, né? Para quando você precisar, né? Colocar essa rotina como um treino. E o outro então, problema, assim, e um outro problema, Bel, desculpa te cortar de novo, mas e aquele problema que eu comentei também, e só pra gente não gastar muito tempo do episódio, sobre logar coisas demais. Então, tipo, o cara que mete o payload inteiro, sabe assim, não restringe um campo. Por exemplo, você pode ter que, sei lá, o ID do usuário, vai ter que logar, porque você precisa ver o ID do cara, por exemplo. ID, beleza, mas ainda se ele é identificável, ainda que seja só interno, né, o e-mail. Agora, assim, a senha, né, o payload do pagamento, do cartão de crédito e tal. Como é que você... Sei lá, cara, eu chego num ponto assim, não é mais conscientizar o dev sobre isso. Todo mundo é consciente que logar o caralho do número do cartão de crédito é errado. Não é, assim, não é um plano de conscientização, tá ligado? E aí, mano? Vamos pra essa linha, o que a gente faz? Tá, primeiro de tudo, a gente, antes de se preocupar com o que logar, aí é bem essa pergunta, eu tenho que me preocupar com o que eu não posso logar. E isso, por si só, já é um trabalho. Porque quando eu te faço a pergunta assim, ó, como é que tu sabe que não tem dados críticos sendo logados na sua empresa? Porque eu não logo Porque nada? não é... Vai. E aí tá lá o firewall lotado de né? bagulho. Tá lá aqueles stack trace de erro Nossa. cheio, que o request response, né? O cara nem sabe. Então, essa é a primeira questão. Primeiro assim, quer ver, ó, dá pra queimar metade do nosso mundo de AppSec com uma pergunta.
Tu tem mapeado quais são os dados pessoais, sensíveis, críticos da organização e onde é que eles são usados? Morreu aí já, Era, acabou. né? Então, assim, quando a gente tá falando, a gente tem que falar de empresas e empresas, né? Porque, por exemplo, tem empresas que são absurdamente críticas, que elas têm análise de monitoramento contínuo sobre logs em distintas fontes, para que essas distintas fontes não tenham dado de cartão de crédito passando por lá. Por exemplo, né? Exato. Então, assim, esse é um dos pontos, né? Por quê? Primeiro de tudo, se você é um cara de AppSec e não sabe por onde está passando um dado de cartão de crédito na sua empresa, não adianta nem olhar para o log primeiro. Você precisa primeiro conhecer o produto, as aplicações e os pontos críticos com relação à informação, que é isso que a gente está olhando. Por isso que um cara de AppSec não consegue fazer tudo, né? Porque tem muitas vertentes que a gente precisa falar. E ele conseguir mapear isso. Beleza, digamos, mapeou o cartão de crédito. Tá, mapeou, estamos usando aqui, e de fato a gente é PCI e a gente trafega o dado do cartão de crédito por dentro, tá? Vou dar um exemplo, né? Então, embora tenha muitos erros nisso, mas tudo bem. Então, assim, a primeira questão é: quais são todos os componentes que passam isso de um lado para o outro? Outra questão é: esse dado realmente precisa passar em texto plano desse ponto para esse ponto? Mano, Entendeu? ó, Ele não poderia ter um ponto de início criptográfico e um ponto de fim criptográfico. olha só Entende? o tanto de bosta que tem nesse, né? O dado vai daqui pra lá. Aí você falou muito bem. Quais são os componentes? Componentes, entenda-se por máquina, rede, Infraestrutura. servidor, cara, tudo, infraestrutura como um todo, né? Ele sai do front-end. Eu já vi tanto o cara falar assim: "Não, eu pego no front-end e mando pro gateway de pagamento". Tá, mas o teu front-end é uma tela no browser do cara. Aí o cara apertou o botãozinho lá, passou no teu CDN, passou no teu WAF, passou no teu Lambda, passou no teu load balancer, que vai direcionar para uma máquina, aí o teu load balancer tem log, a máquina tem log. Vira um negócio absurdo. O cara nem sabe que tem log de infra. A infra vai lá e manda logar tudo pro padrão. Tu tem o teu front-end todo lá e tu não tem attestation de todo o JavaScript que carrega no front-end, entendeu? Não, aí o cara tem console log nesse contexto. O front-end em si puro já é um risco. Para tomar um leak do cartão do cara, né? Então, assim, ó, sempre que tem alguma coisa que é muito crítica com cartão de crédito, sempre faço a pergunta, ó, se o log dessa requisição vazar no meio, como que a gente faz para que o log seja inútil com relação à informação, né? Então, tu tem que ter um ponto criptográfico de início, tem que ter um ponto criptográfico final, onde as coisas aqui no meio, elas não podem ser interceptadas, ou se forem interceptadas, a informação não está exposta. Até né? porque nesse exemplo Então, é muito claro também, né? É muito óbvio que você não precisa logar o número do cartão. Se você, a menos não, né? Mas vamos lá. Você é o cara que raspa o cartão, você é o processador. Você precisa fazer uma transação com isso, você precisa logar isso. São coisas completamente diferentes, né? O usuário Ben-Hur veio aqui no sistema e se cadastrou. Ponto. Mas você não precisa de todas as informações de cadastro. O cadastro vai estar no banco, no sistema. Mas em termos de log, você tem um ID, um IP, né? um 5W lá do que aconteceu. Mas não tem todos os detalhes daquilo, porque nem faz sentido. Exato. E assim, se você precisa de algum tipo, digamos que surgem cenários, edge cases, assim, na qual você vai precisar em um determinado momento, né? Não estou falando especificamente de cartão de crédito, mas serve para outras coisas. Mas se você é uma entidade que trafega cartão de crédito e você salva dados de cartão de crédito, né? Você não pode ficar com esse dado trafegando por tudo que é lugar. Você tem que trafegar referências pelos lugares. Que também são problemas, então, mais ok, né? Que tu não expõe... O detalhe é você não pode expor a raiz da informação. Né? Tem que ter a referência para a informação oficial, enquanto a informação oficial ela fica completamente isolada desse jogo, né? Então, assim... Só que qual que é o detalhe? Quando eu tenho dados extremamente críticos, primeiro eu preciso ter o mapeamento de onde estão esses dados. Depois eu preciso garantir que eu não estou logando em nenhum lugar dados pessoais sensíveis. Muitas vezes o problema está no processo. Cara, por que a gente está trafegando o cartão de crédito assim, dessa forma? Perceba que antes de eu me preocupar com o log, eu tenho que olhar o... Exato, por que eu tenho isso aqui?
Entendeu? Então, beleza. Aí, digamos que eu tenho lá os cadastros, um padrão, né, cara? E-mail e CPF e coisa assim, por tudo que é lugar, né? CPF com chave primária devia ser crime, mas vamos lá. Então, no log, o melhor que eu conheço hoje, tá? É realmente a referência. Olha, cara, foi utilizado a referência da informação pessoal tal, Ou ou da mascarada. pessoa tal, o CPF, e aí tem o mascarado, né? O mascarado, ele, infelizmente, eu queria muito que existisse, se alguém souber, por favor, deixa aqui nos comentários, que existisse uma referência global de como mascarar cada tipo de informação pessoal. Assim. Aí o CPF, o cara mascara tudo, deixa só quer dizer, deixa o CPF inteiro, mascara só o dígito, né? Tipo, mano... O e-mail do cara, né? Cássio@cássiobebê.com. Dois asteriscos. Pô, BR, né, velho? Tá ligado? Tipo, mas vamos lá, antes de caminhar pro final, eu queria trazer um exemplo aqui pra galera entender algumas nuances, né? Quando eu entrei na área de segurança, eu entrei na área de forense especificamente, né? E, cara, talvez o mais clássico assim, de forense é, cara, alguém fez alguma merda, você quer saber quem é esse alguém. E o principal hoje, falando de web, né? O principal forma de você achar alguém é o IP. Beleza? Como é que funcionava? E aí tem dois cenários também, né? Mas vamos lá. Como é que funcionava antes? Eu já explico o que é o antes. O Benhur foi lá, criou uma conta fake no Facebook, entrou lá no Facebook, no meu perfil, na minha página, e me xingou. Cássio, você é um bananão. Pra não falar, porque por causa do horário aqui, né? Pra não falar um palavrão aqui nesse horário. Você é um bananão, né? Isso me ofendeu, aí eu quero descobrir quem é aquele usuário fake. Aí eu chamo o advogado, aí tem todo um processo, né? Mas vamos lá, chama o advogado pediu uma liminar pro juiz, o juiz vai dar uma liminar, vai lá no Facebook, falar, Facebook, quem é esse usuário aí? Facebook tem suas regras de privacidade, ele não pode falar que é usuário, mas ele tem que ter um log da aplicação de quem fez aquele comentário naquele dia no nível de log. Ele vai falar, olha, o usuário bananões123, que a gente não sabe que é o Benhur por trás, num exemplo aqui hipotético, nesse dia, nesse horário, esse post foi comentado com o IP 192.168.0.10. Beleza? Beleza. Então, de posse agora desse IP, que demorou X tempo para eu conseguir, né, dado o processo jurídico no Brasil, de posse desse IP, agora com o log eu sei que esse IP pertence à Telefônica, à Vivo, à Claro, à NET, a quem quer que seja. Aí eu vou lá agora no provedor, dono daquele IP, eu vou falar, seu provedor, tem aqui uma liminar do juiz, tal. Quem era o dono desse IP nesse dia, nessa hora? Ah, então o dono desse IP nesse dia, nessa hora, era o senhor Benhur Santos da Silva, tá aqui o endereço dele, tal. Então pronto. Com um simples comentário, um profile fake, eu cheguei em quem fez aquilo. Tudo bem que demorou um ano, né? Essas liminares e tudo mais, demorou um ano e eu consegui. Antes era assim, ou seja, só gravar o IP do cara já é um problema, já é uma identificação sensível, porque eu consigo chegar até você, simples assim. Inclusive, lembra na época dos Black Blocs, que eu organizava as tretas por Twitter e tal, tinha umas paradas assim em São Paulo e tal, era tudo feito via VPN, mas quando o cara criou a conta dele no Twitter, ele fez da máquina local. E aí conseguiram chegar no mascarado, enfim, conseguiram chegar no cara. Isso funcionava muito bem. Ou seja, o IP era um problema armazenar. Aí depois do quê? Um negócio chamado Marco Civil na internet. Porque antes não tinha regra para quanto tempo gravar o log. Para provedores ou provedores de aplicação e tudo mais. O Marco Civil veio e falou assim, olha, você que prover a aplicação, você tem que guardar o log por pelo menos 6 meses. E você que é um provedor de internet, claro, Vivo, telefone, você tem que guardar o log por pelo menos 1 ano. Ou seja, mesmo que eu tenha o seu IP, mas o processo demorou 1 ano para eu conseguir chegar lá na Claro e pedir, a Claro fala, cara, eu nem tenho mais esse log aqui. Ele é de 1 ano atrás. Então o Marco Civil ajudou muita coisa, mas cagou com muita coisa, olhando do ponto de vista de forense, essa coisa policial, essa coisa toda. E o antes funcionava muito bem por quê? Porque muita gente guardava por 5 anos, um provedor de aplicação guardava por 2, 3 anos, não tinha regra. Só que a gente falou muito bem no começo do episódio, é caro armazenar log. Então agora que eu sei que eu tenho que armazenar por 6 meses, eu vou armazenar por 6 meses e ponto, eu vou deletar e acabou, né, porque é caro. E o cara que tem que armazenar por 1 ano, tal. Por que eu tô contando essa história? Porque um simples IP que fez um request, muita gente fala, na internet todo mundo é anônimo. Não é. É muito simples você chegar até alguém, desde que você consiga todas essas informações a tempo hoje em dia. Ou um provedor qualquer pode guardar o log por quanto tempo ele quiser, uma vez que ele tenha lá a informação, você vai conseguir chegar.
E aí fica agora talvez uma mensagem, né? Às vezes a gente tá logando o que a gente acha que tem que logar. O ID, aí o ID é sequencial. Porra, né? Não ajudou muito. Aí você falou muito bem, o cartão, tem coisa que é óbvio que não tem que logar, mas às vezes o cara tá logando coisa que não é tão óbvia, que é sensível. O famoso PII, né? Algo que você possa identificar uma pessoa. Então o IP muitas vezes pode não parecer. Aí, tá bom, mas o cara veio por VPN, veio por proxy, veio por rede Tor. Beleza, você não vai chegar. É muito mais difícil. Até é possível, mas muito mais difícil chegar no cara. Mas o fato é assim, quando alguém vai falar de log e a gente se preocupar o que... a gente falou muito bem sobre isso, sobre o episódio todo, né? Eu preciso preocupar qual é o cenário, qual é o caso de uso, por que eu preciso armazenar aquilo, tal. É interessante ir a fundo no ponto de vista de, cara, eu realmente posso e posso armazenar tal informação, porque eu já vi, cara, assim, você falou muito bem também, né? Stack trace com o bagulho inteiro lá. Eu já vi assim, o cara ele não estava logando diretamente a aplicação, mas a página de erro expunha. E aí tinha lá alguma coisa que capturava aí, famoso. Tem um nome, Dynatrace, acho. Que faz isso. Ele basicamente intercepta tudo e, cara, e tá lá em algum lugar essa porra, cara. Fudeu. Aí o cara fala assim, não, mas eu não gravei nada do body, eu só gravei os header. Aí tem a token de autenticação dos header, cara. Enfim, eu queria trazer esse cenário de forense pra galera entender que, assim, a informação ela vale, então, né? Fala aí. Você precisa ter o seu middleware de log pra sanitizar o log. Ponto. E aí sim você sanitiza algo. Na sua aplicação você valida. São coisas diferentes. Isso aí. Quando o log sai, por isso que a gente tava comentando, né? Cara, todo log passa lá por uma fila lá e tal. Cara, olha coisa bacana, né? Lá na tua fila, tu põe um sanitizador ali para que ele, por exemplo, porque todo log tem uma estrutura, né? Tem a estrutura, qual que é a aplicação que está gerando o log, qual que é o horário do log. Né? Error, information. Né? Isso, assim, tu precisa ter essa estrutura de dados para que você saiba que ações aplicar em quais coisas, né? Então, tu tem toda a estrutura do log, tu tem o conteúdo do log. Dentro desse conteúdo do log, tu aplica o sanitizador. Só que olha que legal o teu sanitizador. O teu sanitizador, ele pode tanto, por exemplo, poxa, encontrei um... É que o número de CPF é meio de sacanagem, porque é um número de 11 dígitos. Muita coisa no mundo pode ser um número de 11 dígitos quando a gente fala de... Mas o e-mail é muito mais óbvio, cara, né? Um e-mail, um cartão de crédito, por exemplo, né? Ele não precisa só sanitizar, mas ele pode emitir um alerta que ele sanitizou esse dado. E aí a pergunta é por que esse dado tá lá? Entendeu? Então, às vezes, tu usa a mesma coisa no mesmo lugar para atender múltiplas funcionalidades. Então, tu tirar esse log ser gerado para um mecanismo único, e às vezes tu pode fazer o seguinte, você como profissional, se você é desenvolvedor, né, um cara de segurança, mas é desenvolvedor, cria a lib de log do seu ecossistema, entendeu? Usa o Log4j. Use, né? mas... Isso, use, mas tenha a tua gestão de SBOM e SA, né? Use, mas ouça o episódio de SA que a gente falou 2, 3 episódios atrás. Né? Mas o que vai acontecer? Pelo menos ali, tu pode dividir um pouco do poder computacional para aplicação direto, porque a biblioteca está rodando local naquela aplicação e ela que vai utilizar o poder computacional de sanitizar o log e tal, entendeu? Porque quando tu tem, por exemplo, passa todos os logs por uma fila e tu vai sanitizar tudo que passa por lá, e tu fala, cara, sempre que tu tiver muito processamento num centro, tu tem que tomar uma decisão estratégica de pensar em distribuir parte do processamento. Tá vira um gargalo, vira um problema do mesmo jeito, né? Boa. Cara, esse tema é foda, mano, porque dá pra ir a vida inteira nisso aqui. Cara, ele é uma área. É uma área. Ele é uma área como um todo. Isso é uma área. É uma área. Né? Inclusive, acho que 4, 5, 6 episódios atrás a gente gravou com o Rafael Frisani, né, que é SRE, e deu uns insights sobre isso, né? Então, o pessoal dá uma olhada. A produção não tá aqui hoje para falar qual foi o episódio, mas dá uma olhada aí nessa temporada, né? Alguns episódios que a gente gravou com o Rafa Frisani sobre isso. Não é especificamente sobre logs, mas a gente dá uma pincelada lá sobre isso, que inclusive vale sentido trazer ele aqui novamente, talvez para aprofundar nesse tema aí que a gente queria falar. Fala aí, Birry, queria encerrar? Para mim, assim,
No final de tudo, a gente não falou dos 5W, mas esse bagulho dos 5Ws, né? Ele é facilmente encontrável. Se você pesquisar, cara, o que eu devo salvar num log e tal, etc., você vai encontrar o where, o when, o what, 5W, 2H. Isso aí. Então, tu vai encontrar esses casos ali, tá? Agora aqui, vamos falar das coisas que nem sempre tá tão explícito assim, né? A gente vai trazer o que acontece fora da literatura dentro do dia a dia, né? E pra mim, hoje, o que eu vejo muito ainda, é as pessoas gravarem muito log, mas não fazerem testes de cenários de resposta a incidentes em cima dos logs que eles gravaram. Se você pegar tudo que a gente falou aqui, jogar tudo fora e quiser ficar com uma coisa só, faça o seguinte, cara, eu tô criando esse log porque se alguém roubar uma conta ou fizer uma transação indevida, a gente vai ter informação. Pega a porra desse cenário, transação indevida, e tenta identificar uma transação indevida dentro do teu log. Faz um teste, isso, cara. Faz um teste do seu cenário, né? Só treina o cenário, entendeu? Só treina o cenário dentro de um cenário real. O que é um cenário real? Eu tenho 1 milhão de logs e eu preciso identificar uma transação com características X. Eu vou deixar uma última mensagem aqui, que seria o seguinte. Uma vez um ex-chefe meu, ele me deu um exemplo. Ele falou, cara, o log, ou o painel de log, alertas, essas coisas, é como se fosse o painel do carro. Ele te acende uma luz com um ícone. E acabou. Ah, piscou a luz da bateria. É verdade. É óbvio que tem um problema elétrico no carro. Mas você não sabe se é mau contato, você não sabe se a bateria tá fraca, você não sabe... Pronto, tem um problema na bateria. Onde tá o log? Vamos lá, onde tá o detalhe disso? Vai ter que parar o carro num auto elétrico e o cara que conhece aquilo vai investigar. Tá com o cabo solto aqui, ó. Mas o alerta, o log, vamos falar assim, pro usuário foi, cara, piscou um ícone ali, ponto. Então, muitas vezes, né, vou deixar a mensagem final aqui, muitas vezes esse simples resolve. Às vezes você não tem informação nenhuma, você tá às cegas. Ou você fala, cara, ó, alguém cadastrou um dado aqui, por exemplo. Né? Então, às vezes pensar nessa simplicidade também, ao invés de sair logando tudo, payload inteiro, vai te ajudar. E um outro contraste com relação a isso, eu trabalhei, isso não dá pra falar nome, né? Mas, porque deve estar em produção ainda. Um e-commerce, que se você botasse na URL debug igual a true e atualizasse a página em produção, um dos maiores e-commerces da América Latina, no HTML, na página para qualquer usuário, tá lá o que foi usado para calcular o preço, a URL chamada. Não tem segredos, mas tem a lógica por trás. Tá lá, debug igual a true, payload. Com isso... Esperamos que tenha um programa de bug bounty também. Não tem, mas com isso encerramos o episódio de hoje. Eu duvido, mas eu espero que não esteja mais em produção, mas eu duvido. E é isso, Benhur, valeu, nos vemos na próxima semana. Eu sou o Cássio Pereira. Eu sou o Benhur. E valeu, pessoas, por favor, não salvem. Não vai no meu LinkedIn e vê quais e-commerce eu trabalhei e tenta testar isso. Não façam isso, não façam. Valeu, nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau. Termina aqui DevSecOps, o seu podcast de segurança em tecnologia.